básico para se fazer uma bombacha, seja se tu for confeccionar ou se for adquirir uma, é ter os seguintes cuidados. A cintura da bombacha, ela deve corresponder à mesma largura da perna. Então nós temos aqui a largura da perna corresponde à cintura. Claro que isso pode ser ou um pouco mais ou um pouco menos. Isso é apenas uma referência para que a bombacha não perca os princípios de originalidade e tradicionalidade. Outros detalhes importantes é que a bombacha ela possui bolsos frontais, ela não possui bolso traseiro, o cós da bombacha não possui os passa-cinta, porque o gaúcho ele não usa cinta, ele usa guaiaca por cima da bombacha. E no tornozelo, o fechamento do punho também é por botões. Então outro item importantíssimo é lembrar que a bombacha ela não vai zíper, não utilizamos zíper quando fizemos uma bombacha tradicional, uma bombacha gaúcha. Ela é toda com fechamento de botões na parte da frente também. E nos favos, os favos sempre são laterais, eles podem ter larguras de acordo com a preferência da pessoa, da preferência do artesão que vai estar fazendo, da costureira. E então ela pode ter diversos tipos de trabalhados que vai da criatividade da pessoa. São chamados de favos, pois eles são muito similares a favos de abelha, né? E esses detalhes, eles também vieram para o Rio Grande do Sul através dos imigrantes, principalmente imigrantes europeus, que utilizavam, né, principalmente as mulheres que faziam peças de artesanato, elas utilizavam esses favos não só para adornar bombachas, né, já que a bombacha talvez não era uma peça que é da história deles, sim, uma peça que é da história gaúcha. Mas isso que é o interessante, a bombacha começou a ser utilizada pelo gaúcho em função dos soldados usarem ela na guerra e depois voltarem com essas bombachas para casa. Porém, essas bombachas eram uniformes, elas não tinham esse apelo de ter os favos, de ter os detalhes, não era uma peça feita com cuidado. Depois disso que ela começou a ter esse cuidado maior e essa personalização de acordo com o gosto da pessoa, de acordo com o gosto do gaúcho que ia utilizá-la. Então por isso que a gente tem hoje muitas bombachas em que ao invés de ter o favo com esses desenhos, que lembram favos de mel, favos de abelha, pode ser feito, por exemplo, iniciais ou o nome da pessoa ou o nome da entidade do CTG que ela participa. O cuidado que se deve ter quando se vai fazer um detalhe diferenciado no favo é que ambas as pernas da bombacha, tanto a perna esquerda quanto a perna direita, ela precisa ser exatamente igual. Então, por exemplo, se a pessoa se chama João Luiz, ela não pode colocar João numa perna e Luiz na outra. Tem que ter o João Luiz nas duas pernas, né? Então isso é um detalhe muito importante a se cuidar quando vai se confeccionar uma bombacha, porque dependendo do uso que essa peça vai ter, isso pode acarretar em algum problema, por exemplo, um desconto de indumentária caso a pessoa participe de um CTG, participe de um festival em que exista avaliação de indumentária. Então tem que ter esse cuidado. Por isso que é interessante, quando vai fazer uma peça, a gente ter o conhecimento, a gente saber o porquê que ela é utilizada, o porquê que aquele detalhe é utilizado, né? E na questão de tecidos também, aqui a gente tem algumas opções. Por exemplo, essa aqui seria uma bombacha de um tecido liso, uma alfaiataria lisa, e aqui nós já teríamos algo que seria num xadrez. Então ambas as estampas, as padronagens podem ser utilizadas de acordo com o gosto da pessoa que vai usar a bombacha.